Todo mundo comigo? Então vamos lá. Irmãos, eu quero começar, eu preciso fazer alguns esclarecimentos, logo no início. Primeiro é que já faz tempo que os evangélicos e a política caminham de mãos dadas no Brasil. Esse não é um monopólio do Brasil, isso aí existe em muitas nações. A prova disso é que, por ocasião, está dando alguma coisa, não está bem no som. A prova disso é que, principalmente na época das eleições, há uma invasão de políticos nas igrejas evangélicas e nos púlpitos das igrejas evangélicas. Um exemplo recente disso é um pastor no interior do estado de São Paulo, da Assembleia de Deus, que pressionado pelo seu pastor presidente, ele então dirigiu-se à igreja dizendo assim: eu preciso contar com o apoio de vocês, nós precisamos eleger esse candidato, e eu quero saber se vocês realmente me amam, se eu tenho respeito de vocês, se vocês me consideram como pastor de vocês. Uma forma de manipular as pessoas para votar num ou no outro candidato. Também nós sabemos, e vocês sabem também, muitos de vocês, nem todos aqui sabem, mas muitos sabem, que essa é uma ocasião também que os pastores, muitos deles, aproveitam para trazer benefícios para si próprios, na maioria das vezes, e de vez em quando para a própria igreja onde eles estão. E dependendo do benefício, ela tem um valor. Por exemplo, o piso de uma igreja custa um certo valor para o candidato. O teto da igreja é outro preço. Se o pastor fizer uma oração, é uma oferta. Agora, se o pastor fizer uma oferta pelo candidato, é um valor. Se o pastor abrir o púlpito para ele cumprimentar a igreja, já é um outro valor. Então, essas coisas hoje circulam pelas igrejas evangélicas. Se o pastor disser para o candidato que ele entrega a igreja de porteira fechada, aí isso pode render bem mais. Então a gente ouve falar em 200 mil, 400 mil e assim por diante. Então você sabe a quantas anda a situação hoje entre evangélicos e política no Brasil. Em se tratando, e outra coisa, antes de entrar no esboço, a prova disso também nós vimos recentemente, na inauguração do Templo de Salomão, a presença de autoridades, A presidente do país estava lá, o governador do estado e assim por diante. E não faz muito tempo, o pastor da Assembleia de Deus do Brás, ele comentou num programa dele de TV ou de rádio, que a presidente Dilma tinha ligado para ele por ocasião do seu aniversário. E eu ouvi, não sei se foi essa semana ou semana passada, o apóstolo Valdemiro Santiago falando a mesma coisa. A presidente Dilma me ligou para me desejar um feliz aniversário e assim por diante. E eu quero dizer para vocês que o Obama também me ligou hoje. O Papa Francisco também me ligou. Não aconteceu nada disso. Hoje não é meu aniversário. Mas, em se tratando de uma eleição para presidente do Brasil, vivemos um momento inédito. Nunca antes, eu não me lembro, nós tivemos 2 candidatos da Assembleia de Deus para tal cargo. O pastor Everaldo e a ex-senadora Marina da Silva. Alguém pode até dizer, mas a Marina não frequenta mais a Assembleia de Deus. Mas a imagem dela é assembleiana. Até o coque na cabeça é da Assembleia de Deus. Então, o que nós sabemos, o que o público sabe, o que a nação sabe sobre a Marina em termos de orientação religiosa, é que ela está ligada à Assembleia de Deus. Pode ela frequentar uma outra igreja ali, mas a formação dela é assembleiana. A mesma coisa a turma comenta de mim. O Paulo Romero é assembleiano, eu sou da Igreja Cristã da Trindade, mas não tem como negar. Também a minha cultura é assembleiana. A palestra de hoje, à noite, não tem como objetivo apoiar algum partido político ou candidato. Somos cidadãos do céu, é verdade, mas ainda temporariamente
somos também cidadãos brasileiros. Toda cidadania traz consigo privilégios, responsabilidades, obrigações e desafios. Hoje estamos aqui para fazer uma reflexão, à luz da Bíblia, sobre a relação como crentes em Jesus Cristo com a política partidária. E 2 esclarecimentos quero passar para vocês. Primeiro, não existe consenso sobre este assunto. Não tem jeito. Nós não vamos concordar. Não tem jeito. Não há acordo. Não há acordo na política, não há acordo na religião, não há acordo em vários segmentos, em várias áreas da nossa vida, não existe consenso. Tá? Então, nós vamos ter que conviver nesse discordar concordadamente. Só existe um lugar que vem à minha mente, não tem outro, onde a harmonia é perfeita, na Trindade. Fora disso, não há harmonia. No céu, há harmonia. Mas isso é escatológico para nós, é lá na frente, é no estado eterno perfeito. Então, nós não vamos concordar. Não tem jeito. Tá? E é triste eu ver hoje um televangelista brigando na televisão, na mídia, e os crentes, os evangélicos, chamando esse pregador de calhorda, vagabundo. É muito complicado. Tá? Então, as coisas não precisam chegar a esse ponto. Tá? Então, se eu discordar de você, no mínimo, eu tenho que te amar como irmão em Cristo. No mínimo. E você vai dizer que não existe algum petista salvo? Eu creio em milagres. É brincadeira, gente. É brincadeira. Como de qualquer outro partido. Então, por menos que você não goste, não simpatize, mas nós não podemos deixar de agir como cristãos. Então, eu vejo assim, no momento que um cristão chama um pregador, ou mesmo um candidato de um partido, vagabundo, safado, nós não estamos agindo como cristãos. Então, nós precisamos manter a nossa postura de cristãos. Não há consenso, não tem como você conciliar. Não há consenso dentro das igrejas, das denominações e assim por diante. Uma outra coisa, ninguém tem uma teologia ou uma cosmovisão perfeita. Ninguém tem. Não adianta. Tá? Por mais que você seja inteligente, por mais que você estude, por mais que você cresça, seja brilhante, ninguém tem uma teologia perfeita. Por quê? Porque nós fazemos teologia através de uma mente imperfeita. Então, não tem como produzir um pensamento perfeito. Eu vou começar com uma definição de política, que eu peguei no livro do John Stott, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. E ele diz assim, em termos gerais, política denota a vida da cidade, polis é o termo grego para cidade, e as responsabilidades do cidadão, o polites. Portanto, ela diz respeito à totalidade da nossa vida em sociedade. Política é a arte de viver junto em uma comunidade. Em uma definição restrita, contudo, política é a ciência do governo. Ela remete ao desenvolvimento e à adoção e ao emprego de diretrizes específicas, visando a criação de novas leis. Diz respeito a ganhar poder para produzir mudanças sociais. Tá? Por que a política é importante? Tá? Por que ela é importante? Em primeiro lugar, porque ela está na Bíblia. A política está na Bíblia. A Bíblia fala de reis, rainhas, juízes, faraós, reinos, províncias, império, imperadores, governos e governantes. Então, não tem como evitar. Os cargos políticos estão na Bíblia. Outra razão porque a política é importante é porque a Bíblia mostra Deus envolvido com a política. Sabia disso? Que Deus está envolvido na política? Olha o que diz Daniel 2, versículo 21. Ele destrona os reis e os estabelece. Ele muda os reis. Então, Deus está por trás da política, está na política.
Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E aí, quando você pega 1 Pedro, não vou ler, capítulo 2, versículo de 13 a 17, também vai dizer coisa parecida. Tá? O cristão e a política, o professor, o Robson Cavalcante, ele já morreu, ele diz que em termos de política as pessoas podem ser classificadas nas seguintes categorias: alienadas, desconhecem os dados mais elementares, não compreendem os porquês dos processos, evitam participar, não conseguem dar significado a seus atos na polis, na cidade. Tá? Eu fui assim. Houve uma época na minha vida que eu não queria saber de nada. Mas não tem mais como viver desse jeito. Porque quando você diz que não está fazendo política, você já está. O fato de você não participar como cidadão, você está abrindo espaço até para quem não presta. Por exemplo, eu acho muito complicado ficarmos calados quando alguém tem um projeto contra o estilo tradicional de família, o família no seu modelo bíblico. Como é que alguém pode chegar com um projeto dizendo que nós vamos pegar agora o nosso RG e vão tirar a palavra pai e mãe? Como é que pode um negócio desse? Que vamos proibir agora celebrar, festejar o dia da mãe na escola, o dia do pai, porque pode ofender a um certo segmento da sociedade. Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Bom, depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, eu já fui um alienado também. Segunda categoria que o Robson põe são conscientizadas. Formam a opinião pública consciente, se interessam, procuram se manter informadas, fazem opções conscientes, procuram influir. Eu acho que eu ficaria no 2. Eu não quero ficar no número 1. Eu também não quero ir para o número 3. Então, eu vou ficar no número 2 por enquanto. Por enquanto. Espero nunca dar um próximo passo. E vocês vão saber no fim por quê. Aí tem uma terceira categoria, que são as pessoas engajadas. Uma parcela dos conscientizados que procura conduzir os acontecimentos por vias eleitorais ou não eleitorais, formais ou informais, pacíficas ou violentas. Do presidente da República a um barbeiro que atua como agente conscientizado, formador de opinião, passando pelos líderes sindicais, estudantis, partidários, etc., e os chamados grupos de pressão. Imagine que você vai no barbeiro para fazer a barba. Aí ele pega a navalha e fala assim para você: eu vou votar na Dilma, e você vai votar em quem? É complicado. Ele segurando a navalha na sua frente. Eu vou votar na Dilma, você vai votar em quem? Ou vou votar na Marina, você vai votar em quem? O barbeiro pode exercer uma tremenda influência. Uma tremenda influência. Tá? Agora, no livro do Engruden, que eu mencionei aqui hoje, ele fala de diversidade, de formas variadas de cosmovisão e de ver, de pontos de vista diferentes, né? Equivocados sobre o cristianismo e o governo. Por exemplo, um primeiro ponto de vista que ele coloca é: o governo deve impor a religião. E é claro que isso está errado. Eu jamais gostaria de ver um presidente da República evangélico ou evangélica no nosso país dizendo: agora a religião evangélica vai ser oficial. Nós não queremos isso. Nós não queremos, Deus me livre. Nisso eu sou sempre serei a favor da democracia. A fé não pode se impor, não pode ser imposta. Nós não podemos forçar ninguém a crer em nada. Nós somos livres e nós devemos sempre lutar pela liberdade. Pela liberdade. Porque o reino de Cristo, Jesus não forçou ninguém a segui-lo. Se ele quisesse forçar alguém a segui-lo, ele teria feito isso com o jovem rico. Você não vem?
você vai apanhar. Tem 12 aqui comigo, vou te dar uma surra, vou te quebrar. Não, ele não fez isso. Então, Jesus nunca impôs o seu reino pela força. E não é assim, não é assim. Então, eu sou contra essa questão de impor. Porque alguns evangélicos têm essa ideia. Gente, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós vamos dominar. Você vai ver só. Eu já vi esse discurso, vocês já ouviram. Primeiro nós vamos pegar as prefeituras. Depois os governos de estado. Depois o Planalto. Esse é utópico. Isso não vai acontecer. Porque não é bíblico. A Bíblia não diz que todos vão se converter. Não existe isso na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: a fé não é de todos. A fé salvadora, a fé salvífica, ela não é de todos. Então você não pode esperar que o Brasil um dia vai ser 100% evangélico. Não, não vai ter. Nós vamos ter que conviver com pessoas na diversidade. E é importante nós aprendermos a conviver na diversidade, amando quem pensa diferente de nós. Então o governo não deve, o governo tem que impor a religião. Deus nos livre disso. Eu tenho que seguir uma certa religião por imposição. Isso já aconteceu na história. E nunca deu certo, não está certo. Outra coisa, Israel teve um tempo na sua trajetória que teve uma teocracia, mas nós não estamos nisso. Nós estamos numa democracia. Outro equívoco seria: o governo deve excluir a religião. Também está errado. Nós queremos um Estado laico, mas nós não estamos lutando por um Estado ateu. É diferente. Então o governo também não pode excluir a religião, porque seria uma falta de respeito, seria uma agressão à maior parte da população, por exemplo, do Brasil. Porque a maior parte da população do Brasil é uma população crente, que crê. Eu não estou falando que é evangélica, ela crê em alguma coisa. Crê em Jesus, crê em Jeová, crê num orixá, crê em Nossa Senhora, crê no que quiser, mas a turma está crendo. Então, o governo também não deve excluir a religião. E alguns acham que ele deve excluir. Outro conceito errado, e as Testemunhas de Jeová carregam muito isso, é que todos os governos são perversos e demoníacos. E isso não é verdade. Ao longo da história, e nós vamos ver aqui na palestra, que muitas vezes alguns governos foram benéficos. Por exemplo, o Roberto Cali, que foi um missionário, a primeira igreja evangélica a surgir no Brasil foi a igreja congregacional, que veio com esse médico, Roberto Cali, com a sua esposa, Sara Cali. Ele era médico, foi morar no Rio de Janeiro. E ele era muito amigo de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro o recebia, ouviu o evangelho através dele. Então, nem todo governo, ele é demoníaco, ele é perverso. Ele pode ser ruim, mas às vezes não é perverso. Eu sei que tem governo perverso, mas nem todo governo é perverso e é demoníaco. Por isso as Testemunhas de Jeová não cantam o hino nacional, não juram a bandeira, não cumprem o serviço militar, não votam. Elas preferem perder o seu direito de cidadania do que se envolver com o governo de qualquer nação, porque elas consideram perverso e demoníaco, mas isso não é verdade. Uma outra questão é que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Essa é a posição do John MacArthur, que é um autor muito, um bom autor. Ele tem muitos livros em português, traduzido para o português. Um pastor de uma grande igreja na Califórnia, muitos livros na área de apologética também, muito respeitado esse autor. Então tem editoras como a Cultura Cristã, como a CPAD, e outras que têm livros do MacArthur. Mas ele é radical nisso. A igreja deve se dedicar ao evangelismo e não se envolver com política. Uma outra questão que o Wayne Grudem coloca no seu livro, a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo, que também está mais errado ainda, porque aí não vai dar certo. Nós vamos ver mais à frente sobre isso. Eu pus um pensamento do Reinhold Niebuhr, que é um teólogo muito bom do século XX, aliás, ele nasceu aí em 1892,
Ele é o teólogo do realismo cristão. O Niebuhr, junto com seu irmão Richard Niebuhr, são dois irmãos, eles deram muita ênfase no ministério deles ao social. Por quê? Porque ele se revoltou contra a Ford nos Estados Unidos, o Henry Ford, a forma como os empregados eram tratados, como é que eles tinham tanto dinheiro guardado e eles não transformavam uma parte desse dinheiro em benefício para os próprios empregados da Ford. Tá? Então ele tornou-se muito crítico. É muito interessante a gente perceber que alguns teólogos respeitados, ou pelo menos famosos, como Karl Barth, eles foram afetados pelo meio social em que eles estiveram inseridos. Aquilo afetou o pensamento deles, porque eles viram a injustiça que estava sendo cometida. Olha a frase do Niebuhr, do Reinhold Niebuhr. Ele morreu em 1971. A capacidade do homem de agir com justiça faz a democracia ser possível. Mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia ser necessária. Muito bom. Eu gosto disso. Eu concordo com isso. Tá? Sempre você vou ser a favor da democracia. Tá? E eu até vou arriscar uma frase aqui. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Mas eu acho que a pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. A pior democracia. Tá? A imprensa livre. Né? Como isso é importante. Como isso é importante. Tá? Algo sobre a igreja e o Estado. A união da igreja com o Estado nem sempre resultou em benefício para a causa de Cristo. Um dos exemplos foi o de Constantino, imperador romano, que no ano de 313 fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então tem um autor chamado Michael Moriarty, ele escreveu um livro, Os Novos Carismáticos, The New Charismatics, e ele diz o seguinte: a igreja naquela época foi investida com poder político e investiu o imperador com poder religioso. A igreja entrou num período de corrupção e desintegração e perdeu muito da sua autoridade moral e dinâmica espiritual. A igreja deixou de ser uma comunidade zelosa, de ganhadores de almas e discipuladores, a fim de levar o evangelho a um mundo espiritualmente empobrecido, para ser uma instituição perseguidora, que marcharia sobre o mundo árabe nas cruzadas dos séculos 11 e 12. A igreja, que uma vez fora vítima injusta da perseguição, havia se tornado perseguidora. A igreja, que radiava paz e compaixão, havia se tornado corrupta pelo poder e corrupção. A igreja, seduzida pelo poder político e aspirações utópicas, falhou em entender que tais alianças antibíblicas, unindo igreja e Estado, subverteriam o evangelho, trazendo sofrimento e morte para muitos. Grande parte dos pentecostais no Brasil caminham para isso, infelizmente. Grande parte dos pentecostais caminham para isso. O protestantismo também cometeu suas atrocidades. Por exemplo, pelo ano de 1560, 1561, num lugar onde o protestantismo chegou e deu as cartas, e tinha o poder cívico nas mãos, os adúlteros eram executados, eles eram mortos. Principalmente se eles repetissem o pecado. Primeira vez não, mas depois que você continuasse adulterando, eles eram mortos. As prostitutas, elas eram obrigadas a usar um capuz, chamado capuz da vergonha, né? e caminhar pela rua da cidade, a fim de serem humilhadas. Depois elas eram banidas. Então, existem histórias de fogueira, de execuções, de pena de morte, por crimes que hoje jamais nós aceitaríamos que uma pessoa fosse morta por causa disso. Por exemplo, é muito difícil, aliás, é impossível hoje você ver alguém sendo preso porque a pessoa teve um caso com alguém, ou transou com alguém. Foi preso porque ele adulterou. Isso é impensável na sociedade atual, pelo menos no nosso meio hoje.
Mas naquela época, o protestantismo em alguns lugares se comportou assim. Agora vem uma pergunta: os pastores podem ser candidatos? Os pastores podem ser candidatos? João capítulo 18, versículo 36, quando Pilatos disse para Jesus: os teus servos me entregaram você para mim. Foi o teu povo, não o seu servo, foi o teu povo que te entregou a mim. E Jesus respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu creio que Jesus estava dizendo o seguinte: eu não vim para formar um exército terreno. Eu não vim para competir com Roma em termos de poder físico. E é uma verdade. A nossa disputa com o reino das trevas não é na esfera física. Como é que nós vamos lutar karatê com o inimigo? Como é que nós vamos lutar braçalmente com o inimigo? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. E as nossas armas são poderosas em Deus. Então, Jesus, ele estava dizendo isso: eu não vim para isso. Eu não vim formar um exército. Olha o que diz Atos capítulo 26, a postura do apóstolo Paulo, versículo 16 a 19. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé a mim. Paulo estava diante do rei Agripa, quando ele disse isso, falando: como é que foi a sua conversão? O que aconteceu? Por que Deus o chamou? E ele termina assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E agora tem 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Essa é a versão da NVI. A corrigida diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Mas a NVI colocou até melhor: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, o que eu respondo? Crente na política, sim. Nós precisamos de cristãos na política. Agora, eu tenho muita dificuldade de aceitar um pastor concorrendo a um cargo público. Ele foi ou não chamado por Deus? E, no meu entender, não existe na face da terra um chamado mais importante, mais elevado do que ser pastor de almas. Não existe. Não existe. E infelizmente isso está mudando. Por exemplo, na eleição de 2010, se não me engano, acho que foi naquela época, ou antes, era uma eleição presidencial. O José Serra era candidato, ele era o candidato dos tucanos. E ele foi numa grande igreja no Rio de Janeiro. E o presidente daquela denominação declarou naquela ocasião, apresentando o Serra como candidato: a nossa denominação, por muitos anos, por várias décadas, saiu às ruas para ganhar almas. Agora nós vamos sair às ruas para ganhar votos. Que diferença, né? Que mudança tremenda, né? Então, nós precisamos de cristãos na política, né? Nós precisamos, mas eu tenho dificuldade de aceitar. E aí eu coloquei para vocês uma frase do Carlos Spurgeon. Ele dizia para os seus alunos: se você puder ficar fora do ministério, fique. Fique. Se você conseguir ficar fora do ministério, fique. Eu vou elaborar um pouco mais. Se Deus te chamar para pregar o evangelho, tá? Ou para ser pastor, é a mesma coisa, e você conseguir dizer não, não quero, continue no não. Porque não vai ser bom para você, não vai ser bom para a igreja, nem para o mundo.
Porque se você realmente for chamado, você não vai aguentar dizer não. Você não vai aguentar. E eu tenho exemplos na história. Um deles é o de Daniel Berg, um dos fundadores da Assembleia de Deus, que morreu com câncer na garganta, estava no hospital na Suécia. Nos últimos dias da sua vida, não podia mais falar. Ele pediu para a turma colocar folhetos em cima do peito dele, para ele distribuir folheto no leito de hospital, porque eu não quero parar. Que coisa tremenda. E Orlando Boyer, que foi também um dos pioneiros da Assembleia de Deus, conheci pessoalmente, conversei com ele bastante. Escreveu vários livros, Espada Cortante, não é? E vários outros. Ajudou muito o desenvolvimento do pentecostalismo no Brasil com seus escritos. No fim da vida, a Assembleia de Deus americana o chamou de volta. E ele ficou arrasado, porque tantas décadas no Brasil, trabalhando, agora no fim da vida, tem que se aposentar, tem que voltar para lá. E lá, quando ele chegou lá, a mulher faleceu. E na América do Norte, os funerais são demorados. Não morre num dia e sepulta no outro. Às vezes demora 5 dias, uma semana, para depois fazer o sepultamento. E muitos fazem culto em memória, uma coisa assim. E aí a Assembleia de Deus deu uma verba lá, um dinheiro para pagar as despesas do velório. E de repente, cadê o Daniel Berg? Ele nem esperou a esposa ser sepultada, ele voltou para o Brasil. Eu tenho que voltar para o Brasil. Eu não posso deixar o campo missionário. Quem foi chamado não aguenta ficar fora. Não suporta ficar fora. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: a mim me foi imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não pregar. Então, é muito estranho para mim. Eu não consigo aceitar. Eu sei que tem muita gente que acha que eu sou doido. Principalmente o pastor Everaldo. Ele vai falar que eu sou maluco. Que eu não penso direito. Que eu devia meditar mais, aprender mais a Bíblia. Eu sei disso. Mas não vamos concordar nunca. E tem outros também. Mas eu não consigo olhar para a vida do apóstolo Paulo, olhar para a igreja do Novo Testamento e ver tem espaço para um pastor ir atrás de cargos públicos, principalmente no contexto em que nós vivemos, que é um contexto extremamente corrupto. Sempre foi, mas hoje é extremamente corrupto. A minha grande tristeza é perceber que os evangélicos chegam nos cargos públicos e eles não conseguem influenciar mudanças na sociedade. Pelo contrário, não vou generalizar de jeito nenhum, seria uma injustiça, eu estaria errado. Mas uma grande maioria acaba sucumbindo à corrupção e a outros desmandos aí que envergonham o nome do Senhor. Essa é a grande verdade. Como é que os pastores, então, poderiam agir na política? Os pastores podem influenciar. Por exemplo, eu não vou dizer o nome, mas você sabe de quem eu estou falando. Nós tivemos um pastor no Brasil que alcançou uma projeção muito grande, muito elevada, depois ele caiu. Mas aquele homem ele teria, se ele tivesse continuado na caminhada, ele teria a oportunidade de influenciar as principais cabeças dessas nações nos bastidores. Eu tenho certeza. Agora, quando alguém sai dos bastidores e vai lá na frente gritar, aí a coisa vira barraco, como está acontecendo com esse atual televangelista aí. Vira um barraco. E aí a pessoa perde a reputação, perde o respeito, perde a credibilidade. Então os pastores têm que influenciar nos bastidores. Moisés não escolheu o caminho da política para libertar o povo de Israel. E ele podia. Segundo alguns historiadores, pesquisadores da Bíblia, Moisés seria o faraó seguinte. Ele estava na linha de sucessão, talvez o primeiro ali, para suceder, para se tornar faraó. E ele não foi pela via política. E mesmo quando Moisés morou 40 anos no palácio, o povo de Israel, quem sabe, um ou outro comentou, se soubesse, ele vai chegar lá. E isso aqui vai acabar.
Ele vai chegar no poder, isso aqui vai acabar. Então eles achavam que Deus ia mudar tudo através do poder central, e não foi esse o caminho que Deus escolheu. E às vezes nós achamos que aqui no Brasil só existe uma solução, é se um evangélico se tornar presidente, tudo isso. Você não sabe qual é o caminho que Deus escolheu. Eu também não sei. E Moisés foi uma grande influência. Como ele foi usado para quebrar o coração de Faraó foi tremendo. Veja o caso de Mardoqueu, o livro de Esther. E a própria Esther, a sua sobrinha. Né? Como essas pessoas influenciaram para salvar uma nação inteira. E Daniel é outro, que viu a morte de 5 reis. Morreu um rei e Daniel estava lá. Morreu outro, ele continuava. E quando termina tudo, ele está lá velhinho, barbudo, cabeça branca, quem sabe. Mas é ele que entra na sala, no salão do trono, para interpretar a mensagem colocada na parede. O poder da influência. Eu poderia citar outros, por exemplo, a postura de Billy Graham. Vocês sabiam que Billy Graham já foi convidado para se candidatar a presidente dos Estados Unidos? Ele já foi convidado. E ele disse, de maneira alguma, né? Eu fui chamado para um cargo mais elevado. Eu sou embaixador do céu aqui na terra. Nunca. Mas Billy Graham, enquanto ele teve saúde, ele era o homem que orava em toda a posse de um novo presidente. Se não me engano, a posse do Bill Clinton, foi a última em que ele foi. E parte da oração dele foi, Senhor, restaura os valores morais da nossa nação. Porque ela também está em decadência. E o próprio Clinton estava envolvido numa affair, num caso. Vocês sabem disso. Então, a influência do Billy Graham, ela foi tremenda nos bastidores. Aonde ele ia no mundo, os líderes de Estado queriam falar com ele. Ele esteve na Inglaterra. O governo britânico não quis recebê-lo. E ele se sentiu, a equipe e tudo isso. Mas quando começou a cruzada e os estádios se encheram, o governo chamou o Billy Graham para conversar. E o Churchill reclamou. Olha a situação do mundo, olha a nossa situação. Pastor, existe esperança? Existe. Aonde? Neste livro aqui. Neste livro. Neste livro. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Né? Que Deus levante os Billy Grahams em toda parte. Né? Outros homens de influência. Né? Veja o caso na Inglaterra de William Wilberforce. Isso aconteceu lá para o ano de 1840, cristão devoto, liderou com sucesso um movimento para abolir o comércio de escravos e a própria escravidão em toda a Inglaterra. Foi um crente, um cristão. E o Martin Luther King Jr., que era um pastor batista, e também lutou contra o racismo nos Estados Unidos, e a grande vitória que a sua luta teve. Eu acho isso fantástico. Tem um filme, quero recomendar para vocês, se a hora que você puder, pega esse filme, chama-se O Pastor. O Pastor. Conta a história da igreja em que ele pastoreou, se não me engano, em Montgomery, no estado do Alabama. Mas esse filme não conta a história dele, do Billy Graham, ele só aparece no fim do filme. Conta a história do pastor que o antecedeu. E que também pregava contra o racismo. E quase toda semana, a diretoria da igreja era chamada lá na delegacia. O pastor de vocês está causando problemas. O pastor de vocês está criando encrenca, está fazendo encrenca. Aí a diretoria ia no pastor, você não pode falar aquilo. O senhor está falando umas coisas que as autoridades não estão gostando. Aí ele tentava se controlar, mas depois saía de novo. E aquilo chegou um momento, depois de alguns anos, a diretoria despediu o pastor. Ele já estava velho. Despediu o pastor. Nós já contratamos outro pastor. Nós não queremos mais o senhor. O senhor é muito encrenqueiro. E nós já estamos cansados de ir na delegacia para tratar desse negócio, das suas mensagens. Porque a mensagem dele era contra a injustiça, contra o racismo. Nós já temos um outro pastor.
Vamos lá pegar suas coisas, lá na sua casa, para o senhor seguir viagem. Inclusive, o novo pastor já está lá na sua casa, para o senhor conhecer ele. Bem mais jovem. Aí o velho chega lá com a esposa e tudo, entra. E quando ele entra, ele se apresenta. Oi, meu filho, eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o pastor Martin Luther King Jr. A diretoria nem sabia, tinha contratado o Martin Luther King. Que aí a coisa ficou pior. Né? Aí a coisa ficou pior. No bom sentido, ficou melhor. Né? Ficou melhor. Então, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus. Né? Então, eu fico muito tocado quando eu vejo Billy Graham dizendo, Whisper Church, um grande sadista, existe esperança sim neste livro. Eu, sinceramente, para mim é muito complicado, como eu vejo hoje o campo religioso brasileiro, quando eu vejo multidões indo atrás de picaretas, o tempo todo, elas sabem, ou se não sabem, vão a si mesmo, mas eu creio que a palavra de Deus tem o poder para transformar. Eu coloquei para vocês aí uma breve descrição sobre Abraham Kuyper, ou Kuyper. Nasceu em 1837 e faleceu em 1920. Teólogo calvinista da Igreja Reformada da Holanda. Serviu a sua fé, sua igreja e sua nação como pastor, jornalista, professor de teologia e político. Estudou em Leiden, onde foi influenciado pelo racionalismo modernista. Isso aí, quando se coloca o racionalismo, dá um peso muito grande à razão. Né? E o sobrenatural não é importante, a fé, é a razão que é importante. Então, mas em suas atividades pastorais, de 1863 até 1874, aceitou um calvinismo mais ortodoxo, com fé na autoridade bíblica e na ação divina em todas as áreas da vida. Estas convicções, além de ser uma preocupação com o liberalismo, que abrira caminho para a Igreja Reformada da Holanda, como igreja de Estado, levaram Kuyper a entrar na política como membro do Parlamento Baixo, onde esteve de 1874 até 1878, representando o Partido Antirrevolucionário, o qual era protestante conservador. Quando o Estado se envolveu na escolha de professores de teologia na universidade, Kuyper fundou a Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, onde foi professor até 1901. Em 1886, ante um crescente liberalismo em sua própria igreja. Deixa eu explicar para alguns aqui que talvez tenham dúvida. O liberalismo, ele tem uma postura, assim, muito livre em relação à Bíblia. Então, ele não crê em toda a Bíblia, tem partes da Bíblia que são fábulas, são lendas. Adão e Eva não existiram, aquilo é lenda. Ele duvida, por exemplo, de que para eles não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco. E a autoria mesmo de muitos livros da Bíblia é questionável. Tem coisas que Jesus não disse, colocaram palavras na sua boca. Então, o liberalismo não crê nos milagres também da Bíblia, tá? Então nega um punhado de coisa. Né? O Kuyper foi contra isso. Né? Então, vou voltar aqui. Em tudo isto, sua convicção era... Kuyper ajudou a formar um novo... Aonde que eu parei? Em 1886, ao crescente liberalismo em sua própria igreja, na sua própria igreja. Kuyper ajudou a formar um novo grupo, as igrejas reformadas. Em tudo isto, sua convicção era de que o sistema teológico calvinista, inclusive a predestinação e a graça soberana de Deus, afirma não somente a certeza de fé para o indivíduo, mas também sua responsabilidade ante a igreja, a cultura e a ordem criada por Deus. Por consequente, o crente deve envolver-se em toda a esfera da vida, lar, escola e Estado, para o bem de todos e para que a nação por inteira honre Deus. Ademais, Kuyper defendeu a graça comum e a presença de Deus, inclusive nos não crentes. Isso aí é a graça comum, que Deus beneficia a todos. Como Jesus disse em Mateus 5, o Pai faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, os justos e injustos. Né? Então, todos acabam sendo agraciados por Deus. E mesmo quando o incrédulo demonstra habilidades numa área ou faz coisas boas, é porque ele é a imagem de Deus.
Embora essa imagem esteja ofuscada, apagada, mas todo ser humano tem a imagem de Deus, né? Isso é uma doutrina também bíblica, né? E de tal maneira que devemos respeitar a providência divina em toda a criação. Ele compartilhou suas ideias nos Estados Unidos em algumas famosas conferências no Princeton Seminary, seminário de Princeton, sobre o calvinismo, né, em 1889. Escreveu mais de 200 obras sobre teologia, cultura política, inclusive pro-regi, onde, em 3 volumes, ele desenvolve seu tema de estabelecer a autoridade de Cristo sobre a sociedade, a arte, a cultura, e a educação e a política. De 1901 a 1905, foi o primeiro ministro da Holanda, e em 1907, a nação celebrou o seu aniversário de 70 anos, em reconhecimento à sua influência histórica por mais de 40 anos. Este, sim, honrou o cargo. Ele honrou o cargo. Tá? Agora, irmãos, nas considerações finais, né, uma outra coisa também, antes de entrar nas considerações finais, nós temos que fazer uma diferença, o Engruden trabalha bem isso no livro, a diferença entre assistência social e ação social. Tá? Por exemplo, se tem uma rua, uma avenida, onde muitas pessoas estão morrendo, porque elas atravessam a rua, acho que esse é o exemplo que ele dá, então alguém vai dizer assim, gente, a cidade precisa de mais ambulâncias, porque tem bastante gente morrendo, e falta resgate, tem bastante gente sendo acidentada, então o resgate tem que vir logo, vamos comprar mais ambulâncias. Essa é a assistência social. Qual seria a ação social? Espera aí, gente, está tendo um problema lá, vamos fazer uma passarela, ou então vou fazer um viaduto, os carros passam por baixo ou por cima, porque aí não precisa comprar ambulância, quer dizer, compra menos, porque menos pessoas serão machucadas e vão morrer. Né? Então, isso é ação social. Tá? A assistência social é ajudar as pessoas na sua necessidade imediata, mas a ação social é para mudar as circunstâncias para que a vida fique melhor. Então, isso é muito importante. Né? É muito importante. Considerações finais. Nós, como evangélicos, como crentes de Jesus, o que devemos fazer diante do quadro à nossa frente? Em primeiro lugar, devemos orar pelas autoridades. Vocês que me acompanham pelo rádio sabem que eu oro constantemente pelas autoridades. Às vezes cito até o nome do presidente, da presidente, assim por diante. Então, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, Paulo nos instrui a orar pelas autoridades. E não tem outro jeito. Nem que, se você é de um partido e o candidato é do outro, não adianta. Você vai ter que orar e dando glória a Jesus ainda. E orar com alegria, você não tem escolha. Outra coisa que nós precisamos é adquirir informações. Adquire informações. Porque dificilmente um partido diz a verdade sobre si mesmo. Assim como uma religião não fala dos seus fracos, só de suas virtudes. Qual é a proposta do partido? Qual é o histórico do partido? O que esse partido já fez? Né? O que esse partido já fez? Tá? Qual é o currículo desse partido? O partido tem um projeto de governo? Então, essas são questões importantes, adquirir informações. Tá? Outra coisa, cuidado com o culto à personalidade. E isso é muito triste na política partidária brasileira. Por exemplo, o sujeito foi um jogador muito famoso, ele entra na política e já ganha. Ele não entende nada de política, ele não leu nunca nada sobre isso, sabe nada, mas ele ganha porque é o culto à personalidade. Ou nós não temos aí um candidato mais votado na última eleição? Um palhaço. Um palhaço. A profissão dele é palhaço. Não estou dizendo que ele é um palhaço na vida, estou dizendo que a profissão dele é de palhaço. É fazer graça. Você sabe o que faz o deputado? Eu estou me candidatando para descobrir. Quer dizer, nem isso ele sabe. Agora, imagine você, se a igreja funcionasse assim. Pastor, tem um jogador aí,
cara artilheiro no time dele, famoso, conhecido. Pastor, ordena ele a pastor, você vai ver, a igreja vai encher aqui rapidinho. Aliás, isso já aconteceu, tem acontecido. Não, mas ele não sabe nada. Tá? Ele não sabe nem João 3,16. Tá? Nem isso. Né? Então, como é que a gente vai funcionar dessa maneira? Né? Então, muito cuidado com o culto à personalidade. Infelizmente, nós vivemos numa nação onde a educação está lá embaixo. E não tem coisa melhor para se perpetuar a corrupção, para se perpetuar desmandos do que mantendo o povo no obscurantismo, né, nas sombras. Né? O dia que nós tivermos uma educação como a da Coreia do Sul, como um país de primeiro mundo, aí a forma de votar vai mudar também. Né? Outra coisa, nunca vote em candidatos ou partidos com projetos e propostas que são contrários à palavra de Deus. E um cristão que faz isso, no meu entender, está traindo a Cristo. Está traindo a Cristo. Você não pode votar num candidato, por exemplo, que está aí com a bandeira defendendo o casamento gay. Um cristão não pode votar num candidato assim. Um candidato que levantou a bandeira contra a vida, que está defendendo a cultura da morte, como, por exemplo, a questão do aborto. Então, nós não podemos entrar por aí. Tá? E, por último, eu não escrevi aí para você, mas se você quiser acrescentar, uma outra recomendação que eu faço, candidate-se. Se você se sente chamado por Deus, coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Se você acha que Deus te chamou para isso. Agora, antes de colocar o seu nome, prepare-se, estude, procure olhar, procure pessoas inteligentes do meio. Sabe, nem tudo está perdido na política. Tem alguns políticos que são decentes, um ou outro, são poucos, mas tem. Você pode se espelhar nesses e ver como é que é a trajetória dele, o que ele pensa, qual é o seu pensamento. Né? Aí você se candidata para honrar a Deus, para ser um estadista, como foi Abraham Kuyper. Okay? Então, eu quero deixar vocês com essas sugestões hoje. Né?